Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Nós vamos iniciar esse trimestre estudando sobre a razão da nossa esperança. E vamos ver que coisas boas Deus tem para nós nas duas epístolas de Pedro. Nós vamos iniciar o trimestre, estamos estudando a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro, ou seja, a primeira e a segunda epístola escritas por Pedro, é esse o tema que nós vamos estudar no trimestre. A primeira lição vai falar sobre vivendo em esperança e firmados na verdade, o que é o tema das cartas de Pedro. Então nós vamos estudar a primeira epístola. Foi escrita pelo apóstolo Pedro, a primeira e a segunda foram escritas pelo apóstolo Pedro, que é Simão Pedro, o pescador, que foi discípulo de Jesus e um dos apóstolos. A primeira coisa que percebemos é que o escritor da epístola é alguém que tem muita experiência, que vivenciou coisas extraordinárias, e esse é Simão Pedro, o que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, trazido por André, seu irmão, e que vivenciou todo aquele momento dos 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra. Pedro é aquele que se põe à frente muitas vezes para responder pelos outros. Quando Jesus pergunta quem os homens dizem que eu sou, Pedro é aquele que se adianta para dizer se alguém vai trair Jesus, mas ele não, mas acaba traindo. Pedro é aquele que pega na espada e tenta acertar Malco, corta a orelha. Pedro é aquele que encontra-se com Jesus no mar da Galileia e a quem Jesus indaga, tu me amas mais do que estes? Pedro é o homem que está à frente da igreja em muitos aspectos, em muitos momentos, que tem alegrias de ter participado do círculo íntimo de Jesus, que em muitas situações só estavam os 2 irmãos, Tiago e João e Pedro, mas é também alguém que viveu coisas complicadas, como ter negado Jesus 3 vezes e ter sofrido aquela enorme decepção, mas ao mesmo tempo é também aquele que corre até o túmulo vazio, juntamente com João, é aquele que está à frente da igreja em muitas situações. E por causa disso, Pedro é um homem experiente que escreve estas epístolas. A primeira epístola de Pedro, provavelmente, foi escrita entre o ano 60 e o ano 63, e nós percebemos isso porque é muito provável que o imperador Nero esteja bem no centro dessa questão, que é a perseguição aos cristãos. Então é possível que a primeira epístola foi escrita antes de Nero, mostrando ou alertando a igreja para o sofrimento que eles iriam passar. A quem ele escreve, ele diz aos cristãos que estão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja, a crentes que estão na província da Ásia Menor, não os que estão em Jerusalém, mas os que estão dispersos na província da Ásia Menor, e Pedro vai alertá-los sobre as coisas que eles vão padecer e ao mesmo tempo dar alegria e esperança para aqueles que estão em sofrimento e em perseguição. E a segunda epístola de Pedro vai ser dirigida aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, são crentes que estão já debaixo de perseguição, mas que precisam de ajuda. Por isso mesmo é que a segunda epístola foi escrita depois, provavelmente entre os anos 65 a 67, porque após a perseguição que Nero empreendeu aos crentes, inclusive o próprio apóstolo Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, é o que a tradição diz, nesse período aí, provavelmente após o ano 67, por isso é que a segunda epístola deve estar entre o ano 65 e o ano 67. E o que é que essa epístola vai nos trazer? Essa alegria, essa esperança, essa renovação da nossa fé para aqueles crentes que estavam em perseguição, sendo perseguidos,
mas também para nós hoje que vamos viver momentos em que a nossa fé vai ser desafiada, mas nós precisamos manter firme a nossa fé diante das circunstâncias. A igreja de hoje não sofre a mesma perseguição física que a igreja daquela época sofria na maioria dos países do mundo. É verdade que hoje nós ainda temos perseguição física em muitos países, mas na maioria não. Mas mesmo nesses países onde há liberdade de culto, nós temos uma perseguição intelectual, nós temos uma perseguição de ideologias e em muitas outras formas nós ainda continuamos sendo perseguidos e a nossa fé precisa estar firme diante dessas coisas. E é isso que nós vamos estudar nessa primeira lição e nesse trimestre todo, para extrairmos desta esperança que Deus deu aos crentes em perseguição e firmeza diante destas coisas, como deve ser o nosso comportamento para sabermos viver nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Quero convidar você a não perder nenhuma aula desse trimestre. Assista esse vídeo, anote as suas dúvidas, pense em como você pode contribuir mais para que a sala de aula seja cada dia mais rica. Participe, esteja junto para que você possa cada dia crescer no conhecimento da Palavra de Deus nesse trimestre. Curte o nosso vídeo, inscreve no nosso canal, marca as notificações para receber quando sair um vídeo novo, assim nos ajude, nos acompanhe. Vamos fazer na nossa escola bíblica dominical cada dia um lugar de aprendizado e de crescimento da Palavra de Deus. Deus abençoe, até a próxima lição.